E hoje nós temos a grata satisfação de termos como palestrante da noite a Esther Fregosi, que é trabalhadora da Casa Espírita, da Casa de Jesus, mas e principalmente hoje, presidente da Federação Espírita Catarinense, que vai nos falar sobre o suicídio. Conhecer para cuidar e prevenir é possível. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que o nosso divino amigo Jesus possa encontrar guarida em nossos corações nesses instantes em que estaremos refletindo. Nos foi proposto um tema bastante desafiador, que é uma abordagem em relação ao suicídio do ponto de vista preventivo. Muitos aspectos ficarão de fora da nossa reflexão de hoje, com relação a consequências, com relação a possíveis causas, porque nós estaremos, particularmente hoje, em que mundialmente se comemora o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, focando a nossa reflexão a respeito da prevenção. Eu vou propor aos companheiros que tenham um pouquinho de paciência, porque eu gostaria de, a título de introdução do nosso estudo da noite, em considerando as dificuldades que todos nós temos em relação a esse tema, de ler para vocês um texto, somente para não deixar de ser fiel ao autor espiritual, um texto que servirá de introdução para aquilo que iremos trabalhar na noite de hoje e que é essencialmente preventivo. Um texto que remete a uma situação ocorrida no século XIX e cujo protagonista é o próprio codificador da doutrina espírita, o Sr. Allan Kardec. Não é muito longo, menos de 10 páginas. Não, é relativamente curto. Uma carta para o Sr. Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste e fria manhã de abril de 1860, estava exausto e acabrunhado. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, o primeiro centro espírita do mundo fundado por Allan Kardec, e a promissora venda dos livros espíritas, escasseava o recurso para a obra gigantesca que os espíritos superiores haviam colocado nas suas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à sua mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente e amorosa esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, e lhe entrega certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor Allan Kardec abriu o embrulho e encontrou uma carta singela que leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo que prossiga em suas tarefas de esclarecimento à humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando numa grande imprensa nesta capital, Paris. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. A nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida, levada por uma sorrateira enfermidade. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, lembrando, era o positivismo que predominava, resolvera seguir o caminho de tantos outros diante das fatalidades. A prova da separação da esposa amada me vencera, e eu não passava agora de um trapo humano.
Faltava ao trabalho e o meu chefe, que era rígido e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. As minhas forças fugiram. Diversas vezes namorei o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, pensei. As águas são geladas e eu não sei nadar. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Até que um dia, numa madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a correnteza do rio Sena, e, ao fixar a mão direita no parapeito para atirar-me, toquei em um objeto molhado que se deslocou da murada e caiu aos meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos, curioso, e procurando a luz mortiça do poste vizinho na ponte, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha um bom proveito. Assinado A. Laurent. Estupefato, abri a obra e li, na sua contracapa, o seu título: O Livro dos Espíritos. Este livro, que agora lhe remeto, acrescentei breve mensagem, e esse volume que passo agora às suas mãos abnegadas, autorizando-o ao distinto amigo a fazer dele o que lhe aprover. Ainda constava da mensagem, na carta, agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O Sr. Allan Kardec desempacotou, então, o exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada pelo orvalho, leu com emoção, não somente a frase que havia sido citada, mas também outra em letra bem firme. Logo abaixo: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o Sr. Rivaio, Allan Kardec, experimentou uma nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas e o sofrimento. Diante do seu espírito, turbilhonavam o mundo necessitado de renovação e de consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente e, contemplando a via pública, por onde passavam operários, mulheres, o povo, as crianças, os velhinhos, o notável obreiro da grande revelação, respirou a longos haustos e, antes de retomar a pena para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Particularmente me toca essa mensagem por duas razões. A primeira é por reconhecer que as dores da alma, elas fazem parte da história da humanidade. E qualquer um de nós, até mesmo um missionário, como foi o Sr. Allan Kardec, padeceu de dores, de aflições, de desesperança. E a segunda é porque esse relato atesta que o conteúdo da revelação espírita, especificamente do Livro dos Espíritos, a obra basilar, é essencialmente libertador, ao ponto de libertar uma única obra, duas pessoas da possibilidade da interrupção da vida. O conteúdo dessa obra distende horizontes desconhecidos para aqueles que vivem aqui e agora. Mesmo aqueles que professam a fé cristã e que acreditam na imortalidade da alma, é uma imortalidade parcial, aquela subjetiva em que não se sabe bem ao certo o que acontecerá
ao espírito depois da vida física. Foi através do Livro dos Espíritos que a humanidade tomou ciência de que a vida é uma só, que a morte nada mais é do que um patamar que leva ao outro, que o que cessa é a vida do corpo físico, mas que o espírito é imortal e indestrutível. Diante desta constatação, duas pessoas desistiram de fugir da vida através da falsa porta do suicídio. Nós estamos diante de um dia muito especial, quando o mundo dá as mãos para somar esforços na tentativa de formar uma frente de prevenção ao suicídio. Suicídio, que é um tema ainda tabu, mesmo no século XXI. Um tema que fica nos assombrando, que ouvimos falar, mas sempre de forma velada. E hoje, graças a esse movimento mundial, nós estamos finalmente tendo a oportunidade de conhecer o assunto em profundidade, de recebermos informações precisas, para que efetivamente possamos reconhecer a prevenção como um fato possível. O Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, publicaram recentemente um opúsculo em menção à campanha do Setembro Amarelo, que traz informações muito valiosas e esclarecedoras para a população em geral, em torno da questão do suicídio. E o slogan da campanha tem essa frase ali: suicídio é uma emergência médica. Participe da campanha e nos ajude a salvar vidas. Mais do que um convite, é um apelo dos profissionais da ciência que compreendem que não bastam políticas públicas, que não bastam programas voltados às áreas da ciência para erradicar esse mal do século, da história da humanidade. É necessário que, assim como qualquer outra pandemia ou epidemia, a população reconheça as características do problema, identifique as suas causas, para que possa ser eficiente no combate a este mal. Trata-se, então, de um convite muito preciso e muito pontual. E é com base nesse convite que nós vamos, hoje, dedicar o dia, que é o Dia da Prevenção, para tentar chamar a atenção e nos sensibilizar de que todos nós temos um importante papel a desempenhar dentro da sociedade, na busca da erradicação deste mal que assombra a humanidade. Existem dados que a Organização Mundial da Saúde revela há décadas e informações que são publicadas em incontáveis idiomas, produzidas por equipes médicas, voltadas exatamente a programas governamentais para municiar os países de recursos apropriados para as equipes médicas, hospitalares, enfermeiros, técnicos, enfim, na área da saúde, para poder fazer frente a este mal. Mas, para além das equipes técnicas, existe uma necessidade premente de que a sociedade como um todo tome ciência e conheça quais são, efetivamente, as características e as predisposições para o suicídio ou para a ideação suicida, a fim de que possamos não apenas autoavaliar a nossa condição, mas, especialmente, passar a prestar atenção à nossa volta para podermos, vigilantes e atentos, identificar possíveis sinais e, quem sabe, colaborarmos para evitar que mais fugas, que sabemos são fictícias, possam acontecer. A morte interrompe apenas a vida física. As dores, o sofrimento, o drama
que leva a pessoa a desistir da vida acompanham essa pessoa após o decesso do corpo físico. O Espiritismo nos traz essa clareza racional e, ao mesmo tempo, nos dá a entender que, na condição de filhos de Deus que todos somos, destinados à plenitude absoluta, onde temos a condição individual de galgar os degraus da evolução de acordo com a nossa disposição, a bondade e o amor infinito de Deus ficam transparentes. E aí, as dificuldades que encontramos aqui agora, neste lapso de tempo muito pequeno, muito insignificante, diante da eternidade, que é a vida espiritual, se tornam desafios superáveis. Agora, quando nós não temos essa convicção da sobrevivência da alma ao processo da morte física, quando duvidamos de que haja, de fato, vida após a morte, aí não há dúvida. As portas se fecham e os horizontes ficam muito restritos. O Espiritismo nos propõe esta percepção mais ampla para além dos horizontes. Nós aqui buscamos informações nos sites destas entidades e referendamos esses sites. Procurem buscar informação. É muito valioso o conteúdo do trabalho que médicos do mundo inteiro realizaram, procurando tornar compreensível a qualquer um de nós que não domina a técnica da medicina as questões relacionadas à saúde mental e à ideação suicida. A Organização Mundial da Saúde tem muitos opúsculos publicados para diversos públicos diferentes, desde orientação a professores, aos jovens, às crianças, às áreas técnicas na área da medicina e até mesmo a área jornalística e da imprensa, para que a divulgação desses dados e essas informações não causem o que eles chamam de pandemia de contágio. E há relatos, aliás, estatísticas que indicam que quando a informação chega de forma distorcida ou na tentativa de simplesmente chamar atenção, a chamada imprensa marrom, acabam, na verdade, incentivando mais pessoas a imitarem aquele gesto. E é comum que aquela informação que é publicada desse modo irresponsável acaba levando algumas pessoas a repetir o gesto, inclusive nas mesmas condições. O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, tem um plano de prevenção ao suicídio nacional, que já está em andamento há muito tempo. As unidades de saúde no Brasil, todas, têm informações, estão sendo capacitadas, orientadas a esse respeito. Nós temos o Conselho Federal de Medicina, que, apoiando a Associação Brasileira de Psiquiatria, está agora publicando diversos folhetos e panfletos disponíveis para download no portal, para esclarecer todos aqueles que desejem a respeito desse assunto. Então, estamos diante de um novo momento, onde o suicídio deixa de ser tabu e passa a ser assunto de interesse coletivo, da sociedade como um todo. Afinal, os números são muito alarmantes, particularmente aqui na nossa cidade. Nós sabemos que aqui o índice de suicídio, ele é extremamente alarmante. Ele foge aos padrões nacionais. Estamos numa bela cidade, numa região do país, onde além das belezas naturais, há uma condição de social, de vida muito melhor. E, no entanto, temos essa dicotomia, da fuga pelo suicídio nas mais diversas faixas etárias. Há um movimento, portanto, nacional e internacional, que visa o esclarecimento na tentativa da prevenção. Então, já não é mais restrita a informação à área médica. Essa informação está sendo traduzida para que qualquer pessoa possa compreender o que acontece, como acontece e, principalmente, de que forma nós podemos ajudar. O professor Daniel Sampaio, que é um psicólogo português, também em Portugal tem uma campanha bem intensa de esclarecimento à sociedade, ele diz,
respondendo aquela pergunta básica, o que leva uma pessoa a querer acabar com a própria vida? Ele diz que há um conjunto de causas que levam ao comportamento de suicídio. E nunca é por uma só causa. O suicídio é sempre multideterminado. E por isso, a necessidade de nós aprofundarmos os nossos conhecimentos em relação a essa temática. Não dá mais para rotular e colocar em caixinhas. A própria psicologia e a psiquiatria têm trabalhos gigantes que elencam muitas possibilidades e muitas referências em relação a essa questão. Vamos levantar aqui dados estatísticos, apenas para relembrar, porque são informações que estão aí sempre na mídia. Diariamente, 32 mortes acontecem no Brasil, através do suicídio. Esse índice leva um coeficiente médio de 11,4, e o cálculo é número de suicídios por 100 mil habitantes. A depender do tamanho do município, da cidade, esses valores aumentam. Aqui na nossa região, o número é assustador. Dentro dessa estatística, o Brasil ocupa mundialmente o 8º lugar. Imaginemos países com a população como a da Índia, da China, o Japão, nós estamos em 8º lugar. É um dado bastante alarmante. Mundialmente, temos ouvido falar, são 800 mil pessoas ao ano, quase 1 milhão de pessoas desistindo de viver. Isso representa, em média, uma morte a cada 40 segundos. Enquanto nós estamos aqui refletindo sobre esse assunto, quantas pessoas estão tentando fugir da vida? E há uma outra informação ainda mais assustadora, porque os dados que estão registrados são dados consumados. São efeitos de situações que aconteceram. Mas o número de tentativas que ainda se encontram camufladas, porque a depender de como o Ministério da Saúde recebe a informação, no Sistema Único de Saúde, essa informação pode estar camuflada e espalhada em outras possibilidades. Mas a cada 3 segundos há uma tentativa de suicídio. Então, não faltam motivos para que a nossa preocupação seja uma preocupação coletiva e não mais individual. Há um outro impacto muito importante que às vezes não é lembrado. Cada suicídio impacta diretamente, em média, em 6 pessoas. Não raro se pensa apenas no fato isolado, naquela pessoa que escolheu, né, o autoextermínio. E esquecemos de lembrar as pessoas que ficam e que são afetadas por esse drama terrível, por essa escolha infeliz. Então, essa prevenção, ela visa também dar suporte àqueles que vivenciaram a experiência trágica, né, da fuga através do suicídio, para que também recebam o apoio e o suporte dos meios de saúde pública. Há uma outra informação que é bastante chocante e que ainda está travestida ainda de muito preconceito da nossa parte. A Organização Mundial de Saúde e o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil replica a informação. Dos suicídios registrados, 96,8% estão relacionados a histórico de transtornos mentais. Isso é um fato, e mais uma vez, em cima dos dados concretos que foram colhidos. Quando nós falamos em transtornos mentais, naturalmente, nós temos aquela visão limitada e, não raro, apenas lembramos daquelas situações mais drásticas ou mais graves, das doenças mais inoperantes ou inabilitantes que nós conhecemos. Mas o trabalho é tão bem feito, e a equipe médica fez um trabalho tão cuidadoso de apresentação, que fica muito claro nos gráficos que eles apresentam e na descrição de cada uma das questões que hoje não teremos tempo de abordar, que fica claro e evidenciado que o transtorno mental precisa ser melhor assimilado da nossa parte, com menos preconceito e de forma mais abrangente. Quando eles fazem o comparativo entre os transtornos mentais e o comportamento suicida, os dados que aparecem são dados que demonstram
que a grande maioria das pessoas que cometeu suicídio, no caso ali da parte azul, 35,8%, tinham transtorno de humor. Não era nenhuma doença mental daquelas mais graves. O segundo caso mais importante, ou a predisposição, 22,4%, são de transtornos mentais derivados do uso de substâncias psicoativas. E aqui dentro deste triângulo, aqui dessa fatia, dos 22,4%, também estão as dependências, as chamadas drogas lícitas. Então, vejamos, quando se fala em transtorno mental, não está falando numa doença que aliena. São características e distúrbios que são naturais e comuns na maioria de nós. Pode que não seja de forma crônica, mas quem de nós, em algum momento, não sofreu transtorno de humor? Quem de nós já não passou por alguma crise e que identificou essa dificuldade? Quem de nós não tem alguém, não conhece alguém, ou já passou por isso, de ter dependência química, de alguma substância psicoativa? Esses são os chamados riscos, ou fatores de risco. Então, quando a gente analisa esse contexto dessa forma, nós vamos perceber que o que a medicina está tentando fazer é que a população entenda que aqueles sintomas que raramente são valorizados ou identificados por nós, aquelas tristezas sem causa aparente que vão e voltam, aquilo que não chega a ser uma depressão, mas que é uma espécie de prostração, aquela desesperança que não tem muito sentido, tudo isso está sinalizando que há um distúrbio, que mais adiante pode se agravar e pode ser classificado de uma outra forma. Mas estão ali os sinais que eles chamam a atenção, nós precisamos identificar em nós mesmos e nas pessoas que convivem conosco. Outras informações que ali constam, em especial aquilo que eles chamam de principais fatores, que eles elencam ali, são 10, nós não vamos aqui mencionar, porque eles são bastante demorados de explicar. Mas cada um deles está minuciosamente detalhado, tanto no portal quanto no folheto impresso. E é importante que nós leiamos, porque na medida em que você toma ciência do que ali está escrito, você passa a reconhecer muitas características isoladas nas pessoas com as quais convivemos, se não em nós mesmos. E esse é o sinal de alerta que nós precisamos estar atentos para identificar. Não menosprezar as dificuldades que surgem de ordem emocional, porque elas podem levar mais tarde a um agravamento. Então, o trabalho feito pela equipe médica, médicos do mundo inteiro dedicados a esse estudo, trazem aqui sintetizados alguns aspectos que são os mais comuns de nós ouvirmos falar. Mas eu volto a dizer, tendo oportunidade, leiam, porque é muito impactante como aquilo que lá está descrito diz respeito à nossa rotina. Como nós nos enquadramos naquelas características, eventualmente, e como identificamos esses fatores nas pessoas com as quais convivemos. Aspectos psicológicos. A ambivalência é a primeira que aparece na relação. E aí é interessante, porque eles querem dizer que há uma dicotomia aparente. A pessoa que tem ideação suicida, ela apresenta esse balançar entre duas realidades. Ela quer interromper o processo do sofrimento, ela quer alcançar a morte como um mecanismo de interrupção daquilo que está trazendo dor, mas não é comum que a pessoa queira simplesmente deixar de viver. A pessoa, naquele momento do desequilíbrio, ela acha que ela pode interromper o processo doloroso através da morte, né, sem interromper o processo da vida. Então, essa ambivalência que os médicos dizem é uma característica da ideação suicida, ela necessita de apoio emocional. E aí é quando fica interessante o trabalho, porque eles mostram que, para além daquilo que a ciência, efetivamente, a medicina pode fazer pelo paciente,
há um contributo nosso, de qualquer um de nós que não é da área da medicina, que pode fazer em favor de quem está passando por alguma crise. Apoio emocional. Porque esse apoio emocional aumenta o desejo de viver e diminui o risco de suicídio. A outra questão relevante, impulsividade. Esse é um fator muito comum. O ato de interromper a vida surge no impulso. Há premeditação em muitas situações? Sim, há. Mas o que leva a pessoa a tomar atitude é sempre um gatilho. É aquilo que, no momento ali, detonou a situação. E aí, esse impulso é transitório. Olha o que aconteceu com o exemplo aqui do século XIX. O rapaz ia se jogar no Rio Sena, em pleno inverno. O livro caiu aos seus pés e distraiu ele. Ele chamou a atenção, foi ler, pronto, esqueceu da ideia do suicídio. Evidente que ele desistiu porque ele encontrou ali informações que mudaram a vida dele. Mas as nossas ações de acalmar a crise é uma forma de ganhar tempo. É uma forma de permitir que a pessoa reavalie. Então vejam que são todas situações em que nós todos podemos colaborar sem qualquer problema. A rigidez e a constrição é outra característica. Muitas vezes as pessoas que verbalizam a intenção da interromper a vida, eles são drásticos nas suas posições. E expressam literalmente, o desejo de interromper a vida. Mas essa expressão, segundo os psiquiatras, são sinais de alerta. E, de outra forma, é um pedido de ajuda. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existem muitos mitos relacionados à questão do suicídio, porque como o suicídio sempre foi um tabu, nunca foi um assunto de interesse coletivo, existem muitas falácias em relação a essa questão. Uma delas é aquela de que a pessoa que fala que vai se matar não se mata. Essa é a mais absoluta inverdade. Quem diz que vai se matar, ela quer se matar, e vai se matar na hora que tiver o impulso, na hora que o gatilho surgir. Então, a nossa percepção desta situação é de intervir no sentido de evitar que essa crise aconteça e que ela possa repensar. Então, essa expressão de alerta e pedido de ajuda é mais um momento em que nós podemos colaborar e contribuir nesse processo. Sinais de alerta. Os sentimentos, a chamada regra dos 4 Ds. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Há circunstâncias em que nós nos enquadramos nos 4 Ds. Mas quantos momentos isolados na nossa vida nós nos deparamos com um desses Ds? E muitas vezes ficamos de braço dado com esse D durante algum tempo. Sem procurar ajuda médica, sem conversar com ninguém, guardando para nós mesmos essa dificuldade. Porque há uma resistência muito grande nesse sentido, porque é o preconceito. Hoje, essa campanha busca quebrar esse preconceito e mostrar que falar é a melhor opção. Que abrir o coração é a melhor maneira. E, de outro lado, ter ouvidos de ouvir, sem julgamento, sem cobrança, sem imposição de ideias, apenas oferecer o ombro. Porque a pessoa descarrega, faz a catarse e se renova. Então, depressão, desesperança, desamparo e desespero são situações, infelizmente, que são muito comuns nos dias de hoje. Associadas ou de forma separada. Então, não dá mais para dizer que aquela pessoa que se enquadra na regra dos 4 Ds é alguém psicótico. Não. Muitos de nós, em alguns momentos, vamos entrar nesse processo. O importante é reconhecer que precisamos de ajuda e buscar ajuda, porque ela existe. E nós vamos ver aqui que há muitas opções onde as pessoas podem e devem ser encaminhadas, onde nós mesmos podemos ir lá e buscar ajuda, pedir ajuda. Porque é muito fácil de acessar. Os pensamentos, aqueles, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, não aguento mais, são esses sinais que mostram que a pessoa está fragilizada. Ela precisa de apoio. Ela precisa de uma mão. Então, se nós tomarmos ciência, através da ciência, de como lidar com essa situação, nós estaremos aptos a colaborar
e não atrapalhar. A ajudar e não julgar, e às vezes tornar a situação ainda mais difícil para a pessoa. São posturas e são opções que hoje a ciência coloca à nossa disposição. Então, o problema do suicídio não é mais e somente um problema da ciência médica. É um problema de todos nós. A depressão é o mal do século. Em 2017, o último levantamento do Ministério da Saúde registrou 12 milhões de depressivos no Brasil. 20% de acréscimo em relação aos 5 anos anteriores. Depressão é um gatilho, é uma porta. Então, nós precisamos reconhecer que essas dificuldades, elas podem ser contornadas e que existem recursos para isso. Que nós, como sociedade, podemos ajudar, encaminhando as pessoas para os lugares certos, orientando dentro das regras que ali são colocadas, mas, fundamentalmente, esclarecendo. Porque não raro, quando nós recomendamos para um amigo, um familiar, procurar um psicólogo, um psiquiatra, é como se nós tivéssemos ofendido. Como se essa recomendação fosse uma ofensa. E não é. Porque é uma necessidade. Todos nós vamos precisar. Que bom seria se a saúde pública tivesse à disposição, à nossa disposição, psicólogos tempo integral para todos nós, o tempo inteiro. Muitos dos nossos problemas estariam resolvidos, mas a maioria de nós, principalmente, não tem condições de pagar, né? Parece que ficam restritos, e hoje não estão mais. Porque hoje há programas que trabalham com essas questões que nós vamos ver agora. Existem esses materiais que são disponíveis. A prevenção ao suicídio entre os jovens, material disponível para os professores, das mais diversas faixas etárias, desde a infância, a juventude, a pré-juventude. Há dados importantes. A Federação Espírita Brasileira está fazendo uma pesquisa em nível nacional, agora em novembro nós vamos ter informações mais concretas, em que está sendo realizado dentro das casas espíritas, entrevistas com crianças e pais ou responsáveis das crianças, na tentativa de identificar nessas crianças sinais de mediunidade ou de algum distúrbio relacionado à sensibilidade mediúnica. E os médicos que coordenam essa pesquisa, que são da Associação Médica Espírita Brasileira, eles ficaram chocados com as informações que chegaram. Porque crianças de 5 a 6 anos estão verbalizando que não querem viver. Crianças de 7 a 8 anos dizendo que não conseguem enxergar expectativas positivas para o futuro. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós estamos dentro de um processo social em que estamos todos escondidos atrás de máscaras. A rede global nos colocou hoje na condição de que as redes sociais são exposições competitivas. Cada um de nós tem que parecer mais feliz do que o outro. Nas condições atuais, essa informação é falsa. Então, nós estamos nos iludindo. E somos cobrados pela sociedade uma postura de saúde que nós não temos. E as crianças que chegam hoje com uma condição de sensibilidade psíquica e de evolução mesmo espiritual mais acurada, elas se sentem perdidas nesse mundo. Em que na rede social o pai e a mãe são uma coisa e em casa outra totalmente diferente. Então, nós precisamos refletir, porque são informações que estão aí para que nós possamos corrigir os nossos atos e passar a ser mais coerentes, a respeitar as nossas realidades. Ninguém é obrigado a ser 100% feliz. Muito pelo contrário, a maioria das vezes nós não estamos felizes. Mas isso não quer dizer que a vida não vale a pena. Os valores estão invertidos. A prevenção ao suicídio, voltadas para professores e educadores especificamente da Organização Mundial da Saúde, e esse livreto, que aliás são vários livretos do Conselho Federal de Medicina, que tem, inclusive, como falei, material de orientação até para jornalista. Todas as categorias profissionais estão ali contempladas.
Então, qualquer um de nós tem acesso a essa informação e poderá extrair dali informações valiosíssimas. Há panfletos como esse, onde o Ministério da Saúde não só identifica as principais características emocionais das pessoas que devem procurar ajuda, como elenca do lado quais são, na rede pública de saúde, quais são as opções para serem encaminhadas. Então, a maioria de nós, diante de uma situação grave, não sabe nem o que fazer. Existem órgãos municipais, estaduais e federais que cuidam desse assunto. Então, nós não podemos tomar para nós a responsabilidade de resolver o problema ou de evitar que alguém desista da vida, porque isso não depende de nós. Mas o que depende de nós é a atitude de estender a mão, de oferecer ajuda. Encaminha para o médico, encaminha para a igreja, para o templo, para onde for, para que haja uma estrutura espiritual também. E oferece o ombro. Essa é a nossa parte. A nossa parte é fazer aquilo que está ao nosso alcance. Tem o CVV, que é o Conselho de Valorização, o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização também internacional, que faz um trabalho belíssimo em todo o Brasil. Aqui em Balneário Camboriú, eu tenho conversado com as pessoas que organizam a atividade aqui, e eles dizem que eles não dão conta de preparar voluntários. Tamanha é a demanda de pessoas que telefonam para uma pessoa estranha para desabafar. Aí eu pergunto, será que no nosso vínculo de relação não tem ninguém que a gente possa conversar? Que temos que ligar para uma pessoa estranha para pedir ajuda? Não tem alguma coisa errada aí? Quantas pessoas cruzam conosco no dia a dia, estão passando por crises terríveis e ninguém percebe? Aí a gente se surpreende quando acontece uma tragédia. É falta de atenção. Nós estamos muito focados nessa onda cibernética, onde tudo é virtual, e esquecemos o contato físico, olho no olho. A fotografia no Instagram pode estar muito bonita, mas só pessoalmente, olhando no olho, que você vai sentir se a pessoa está bem ou não está. Então, nós precisamos repensar os nossos valores. E olha que esse aqui é uma campanha do CVV de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, que utilizaram, né, uma sacada de marketing muito interessante. Preciso me abrir, quer dizer, a pessoa está com dificuldade de falar, não vejo saída, é a situação trágica, né, do desespero, e ninguém me escuta. Isso está acontecendo à nossa volta. Às vezes, uma simples postura nossa pode mudar a atitude de outras pessoas. Um sorriso no rosto. Nós não vamos fingir que somos felizes, porque nós temos que ter a felicidade absoluta de sermos filhos de Deus e de estarmos aqui nessa jornada, crescendo, evoluindo. Isso é uma alegria infinita. Mas o sorrir, um gesto de ternura, de gentileza, isso pode mudar a vida de uma pessoa, num único dia, num único momento. Isso não custa nada. Isso é um gesto que não vai encarecer em nada a nossa vida. E muito pelo contrário, que os primeiros beneficiados seremos nós. Que as endorfinas vão beneficiar o nosso corpo físico. Aqui em Balneário Camboriú ainda, foi lançado recentemente esse programa municipal. Não sei se todos ouviram falar, Abraço à Vida. É um programa de prevenção ao suicídio, do município, absolutamente gratuito, que além de ter toda uma equipe técnica espalhada em diversos pontos da cidade, para o atendimento das pessoas que desejarem solicitar ajuda, ainda tem um programa que é inédito, que integra igrejas, e agora mais futuramente os centros espíritas, para em conjunto montar uma rede de atendimento, para que em qualquer lugar do nosso município, que é pequenininho, a pessoa que se sinta com necessidade de pedir ajuda possa acorrer a algum local. E lá terá uma equipe preparada para poder assistir e orientar. Esse programa é daqui, de Balneário Camboriú. Por que não nos voluntariarmos? Por que não ir lá apoiar? Oferecer 1 hora, 2 horas do nosso dia para ajudar essa equipe a fazer isso. A reverter esse quadro sombrio de uma cidade tão bela que tem como histórico, né,
uma incidência de suicídio fora do padrão para o sul do Brasil. Então, existem N possibilidades. Mas o mais importante é que devemos lembrar o convite que o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria fez. Estão nos convidando a colaborar para evitar o suicídio. E como ajudar? É simples. Quando lemos os documentos, quando tomamos ciência do que ali acontece, não precisa fazer curso, não precisa ter formação em nada, basta entender o processo. É muito simples, qualquer pessoa, sem escolaridade até, pode se candidatar a trabalhar como aquele que valoriza a vida. Em síntese, ouvir com cordialidade. Principalmente quando o problema é com alguém do nosso vínculo familiar, da nossa amizade, tendemos a ser mais rigorosos. E não raro, julgamos a fala do nosso companheiro, da nossa companheira. Não raro, criticamos. Não raro, cobramos uma atitude inversa àquela que ela está sendo apresentada. Então, nós precisamos ouvir com cordialidade, com amorosidade. Ouvir, procurar entender. Muitas coisas nós não conseguimos entender porque nós não vivenciamos. Mas isso não quer dizer que o que a pessoa está dizendo seja falso ou seja mentira. Para ela, aquilo é real. Então, aquilo que eu não consigo colaborar, no momento em que eu percebi que preciso de ajuda, vou encaminhar para qualquer uma dessas frentes de auxílio. Estou fazendo a minha parte. E estou acompanhando. Eu estou dando afetividade. Eu estou dando apoio. Que é o que nós precisamos fazer. Respeito é fundamental. Não importa qual mais absurda seja a ideação. Muitas vezes dizemos assim, puxa, mas a pessoa tem tudo na vida e está falando em se matar. Como se aquilo fosse algo que a pessoa está escolhendo aleatoriamente. Ela não quer isso, ela está sentindo isso. Nós precisamos respeitar. Empatia com as emoções e afetividade. A campanha da Associação de Psiquiatria do Brasil, ela tem uma frase no slogan muito impactante, que diz assim, cuide da sua saúde mental. E a outra fala, cuide da saúde das suas emoções. Nós cuidamos da saúde do nosso corpo físico. Fazemos check-up, verificamos como é que estão os índices hormonais, né? Fazemos exames laboratoriais com frequência, procurando manter o equilíbrio físico. E o emocional? E o mental? Não fazem parte da nossa estrutura de ser? Então, precisamos realmente cuidar mais das nossas emoções, cuidar mais da nossa saúde mental. André Trigueiro, jornalista famoso, e que é espírita, ele teve a coragem de sair pelo mundo, chamando a atenção, daquele jeito dele, né, enfático dele de ser, chamando a atenção para a necessidade de todos nós abraçarmos a causa da prevenção. Mostrando o que é possível se fazer. Identificando os índices em cada uma das regiões do país. Ele veio aqui a Balneário Camboriú ano retrasado e trouxe dados recentes, dos números que nós desconhecíamos. André está fazendo da sua vida esse trabalho. Ele desiste de opções pessoais para conciliar com a sua profissão esse trabalho voluntário de gritar ao mundo que nós precisamos fazer alguma coisa contra a epidemia da depressão e do suicídio. Esse livro, Viver é a Melhor Opção, é uma obra excelente. Tem na livraria aqui embaixo. Não é um livro espírita. André é espírita. A obra não é espírita, é uma obra técnica. Tem ainda uma outra obra recomendada para aqueles de nós que queremos melhor entender esse processo. Especialmente aqueles de nós que já tivemos próximos de nós uma experiência de suicídio. Paula Fontanelli, também jornalista no Brasil, radicada agora nos Estados Unidos, ela vivenciou uma experiência muito traumática. O pai dela se suicidou, o irmão dela se suicidou e o cunhado dela, em pouco tempo de diferença entre um e outro. E ela resolveu investigar o que estava acontecendo e ela produziu esse trabalho, que é um livro difícil de ler, não há dúvida, mas que, de outro lado, é muito confortante. Ela entrevista pessoas que tentaram suicídio e que sobreviveram.
e que hoje têm uma outra perspectiva da vida. Entrevistam as pessoas, familiares, né, que ela chama de sobreviventes ao impacto do suicídio. E a obra dela chama-se Suicídio, o Futuro Interrompido. É uma obra muito boa, recomendada também para ler. Mas a obra que efetivamente nós, além do Evangelho segundo o Espiritismo, evidentemente, que nós recomendamos é a obra que Allan Kardec publicou no dia 1º de agosto de 1865. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Esta obra, o codificador relata, não só, tem duas partes, não só essa questão filosófica, né, de céu e inferno. Ele fala da justiça efetivamente divina, ele descreve o que ele chama de o passamento, o fenômeno da morte, de forma a que qualquer um de nós saiba exatamente o que é. Não precisa ter medo desse fenômeno, porque é um fenômeno apenas biológico. O ser espiritual permanece vivo, mas é claro que quanto mais nós dominarmos esse mecanismo, mais facilmente será o chamado passamento. Mas o que mais de interessante essa obra tem, escrita no século XIX, olha a coragem do codificador. Se hoje o suicídio ainda é tabu, no século XIX, ele publicar um capítulo inteiro, o 5º capítulo, sobre suicidas, e ele entrevistar espíritos que se suicidaram, é de uma coragem sem tamanho. Então ali nós vamos ter referências pontuais, do ponto de vista do espírito, do que representa o suicídio. É uma porta falsa, não há dúvida nenhuma. E, concluindo então, o Espiritismo é para nós, não há dúvida nenhuma, como todas as religiões o são, mas o Espiritismo racionalmente nos mostra que essa fé frágil que nós às vezes temos e que diante de uma tragédia, diante de uma situação mais dolorosa, ela vacila, ela pode ser fortalecida a partir do momento em que estejamos convictos de que somos espíritos imortais, de que existe uma vida futura e de que aquilo que nós escolhemos para nós aqui e agora irá impactar naquilo que seremos amanhã. Não há nenhum milagre entre o hoje e o futuro. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje irá repercutir na nossa condição de amanhã. Então o suicídio nunca é uma escolha boa. Primeiro porque não existe a morte. A morte é apenas do corpo físico. O espírito continua carregando os seus pesos, as suas dores, as suas dificuldades. Então não é uma saída inteligente. O suicídio é um ato de desespero, é uma tentativa de fuga. E hoje, no século XXI, nós temos muitas e muitas alternativas de buscar um caminho que nos liberte dessa dor. Ninguém está aqui para sofrer indefinidamente. O Espiritismo esclarece porque revela a existência do mundo invisível que nos rodeia e nos dá a conhecer, pelo exemplo dos que viveram, as condições da nossa felicidade ou infelicidade na vida futura. Não há nenhum mistério nisso. Hoje, as obras espíritas descrevem com tamanho detalhe a realidade da vida futura, que hoje não é mais segredo para ninguém. De que forma estaremos no momento em que deixarmos o corpo físico, a depender da nossa condição aqui e agora. Mas há um detalhe nessa questão que é importante que lembremos. Deus é tão bom que Ele determinou que cada um de nós tivesse o que a gente chama comumente de anjo de guarda, o espírito protetor. Existe um espírito que, a partir do momento da nossa reencarnação, ele está à nossa disposição somente para nos dar suporte espiritual. Quantos de nós acolhemos esse companheiro que deixou de lado a sua própria evolução para estar ao nosso lado nos dando apoio? Não raro, nos momentos em que estamos desesperados, desesperançosos, aflitos, não lembramos desse anjo que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar. A outra questão, o Espiritismo consola, porque explica a causa dos nossos sofrimentos. E é evidente que na condição de espíritos imortais que vamos reencarnando para evoluir, trazemos para essa existência dificuldades que produzimos na outra. Isso não poderá ser mudado, teremos que enfrentar aquilo que fizemos de errado. Mas essa não é a parte boa da história. A parte boa é saber que hoje, aqui e agora, nós podemos fazer a nossa felicidade da manhã.
Hoje, agora. Quando a gente fala nessa questão, vidas sucessivas, a reencarnação, parece que a gente tem que reencarnar para sofrer, não é nada disso, o Espiritismo não diz isso. Quando o Espiritismo diz que nós reencarnamos e trazemos conosco a bagagem das experiências, ele está dizendo, em outras palavras, que a nossa experiência aqui agora está definindo o nosso amanhã. Então, que a nossa escolha seja a melhor escolha. Que valorizemos as oportunidades que a vida nos oferece. As mais difíceis, porque nós temos fibra para aguentar. Já disse Jesus, né, que ninguém vai receber a cruz maior do que possa carregar. Então, nós estamos diante de informações privilegiadas nesse mundo materialista que estamos vendo aí fora. Nesse mundo fictício, onde a vida de uma pessoa na mídia é uma e ao vivo e a cores é outra. Nós não podemos entrar nesse círculo vicioso. Nós precisamos reconhecer que a nossa oportunidade é aqui e agora. E que esses convites, como esse da Associação Brasileira de Psiquiatria, de que nos engajemos na causa da prevenção, não é um convite, é uma convocação. Porque nós temos condições de ajudar. Não é ninguém, diz Joana de Ângeles, em condições tão deploráveis que não possa estender a mão a outrem, que se encontre numa situação pior. Então nós temos esse dever de, reconhecendo as informações que recebemos e que iluminaram a nossa jornada, oferecer a nossa mão e a nossa ajuda na cooperação para que uma sociedade mais sadia possa se perpetuar. Então nós já sabemos da existência da vida futura, e o Sr. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida. Acalma os desesperos e as agitações da alma. Dissipa as incertezas ou o medo do futuro. E elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Porque não existe uma porta chamada suicídio. O que há é vida. Vida em abundância, como disse Jesus. E essa vida, ela pode ser tão boa quanto nós consigamos fazer nessa existência. Na medida em que nós formos nos fortalecendo moralmente, iremos angariando possibilidades de sermos mais felizes durante mais tempo. Mas valorizemos aqueles momentos de felicidade que estão hoje presentes na nossa existência. Porque o Espiritismo faz isso. Nos torna reconhecidos e gratos. Porque Deus nos dá oportunidades de acordo com a nossa possibilidade. E se estamos sendo desafiados diante de uma situação difícil e aparentemente intransponível, lembremos, se Deus nos coloca à nossa frente esse problema, é porque somente nós temos condições de superá-lo. Porque Ele é justo e é bom. Então, quando nós falamos em Espiritismo, diante da dor, só podemos ter a conjugação de 3 verbos. Orar. Orar é essencial, é de graça, não custa nada, é tão fácil. E orar não só nos favorece, nos possibilita a nossa aproximação com esse anjo de guarda e com os bons espíritos todos que estão à nossa disposição. Ele nos permite, através da oração, também colaborar com essas pessoas que estão em situação mais difícil que nós. A oração nos permite irradiar ao infinito e alcançar tantas quantas almas haja sofrendo nesse universo. A oração é um recurso valiosíssimo, gratuito, que nada nos pede, que nada nos custa, mas cujo valor e cujo alcance ainda é muito desconhecido de todos nós. O segundo verbo é servir. Não há outro meio de sairmos do círculo vicioso da nossa dor do que tratar da dor do outro. É uma forma de minimizarmos o nosso sofrimento para podermos estender a mão a quem está precisando. Servir o tempo todo, a todo momento, como Jesus fez. E por último, amar. Que talvez devesse ser o primeiro. Amar primeiro a si mesmo, auto-amor. Eu preciso me amar, preciso me reconhecer como um ser perfectível, destinado à plenitude. Como alguém em quem Deus investiu um projeto de vida. Como alguém que tem condições de fazer o que está fazendo e muito mais, porque Jesus disse assim, o amor é o alimento da alma. Ninguém sobrevive sem amar. Não é sendo amado, é doando amor.
É amar as pessoas à nossa volta, amar os animais, amar as plantas, amar a natureza. A expressão do amor é o alimento da alma. E é um antídoto natural contra todas essas deficiências emocionais e mentais que trazemos conosco. Quando lembramos daquele que é o nosso modelo e guia, ele que, sem ter qualquer sombra, escolheu reencarnar, ou melhor, escolheu encarnar na Terra para exemplificar a força do amor. Mas ele fez mais do que isso. Talvez antecipando que nós tivéssemos alguma dúvida de que a morte não existe, ele voltou da morte, ele superou a morte. E naquilo que os históricos registram como a ressurreição, ele volta do túmulo para dizer que a vida é eterna, é indestrutível. E que cada um de nós está fadado a ser aquilo que ele foi. Então, que Jesus seja o nosso modelo e que ele possa ser o nosso refúgio, para que busquemos nele inspiração, para podermos, dentro das nossas condições, primeiro, ajudar a nós mesmos, para depois estender a mão e ajudar o próximo. Para encerrar, eu gostaria de ler uma poesia breve de Maria Dolores, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título da poesia, Nota de Fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso da férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos, a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se inflora, pensa no norte e na noite e na aurora, e guarda a fé no porvir. Sofrimento é água, é igual a nuvem, estrondo, fúria e ameaça. Depois que a chuva passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Esther.